Boa noite, pessoal. Então, aqui, antes de eu introduzir aqui a obra do Jackson e falar a respeito de sua figura, eu pretendo fazer uma contextualização, né? Primeiro, explicar a origem desse trabalho e a importância da hemeroteca digital da Fundação Biblioteca Nacional. Nós temos aqui a presença, né, do ex-presidente da Fundação, o Luiz Ramiro. Ele sabe da importância, né, desse instrumento, né, de pesquisa que a Biblioteca Nacional disponibiliza aí online, né, para os pesquisadores. Então, antes de chegarmos ao Jackson, eu vou contextualizar também ele, para vocês entenderem a importância dessa figura histórica, né? Se vocês tiverem a oportunidade de manusear esse livro aqui, eu uso aqui uma afirmação de um amigo do Jackson, Jonatas Serrano, e ele se refere ao Jackson de Figueiredo da seguinte maneira, né? Foi um belo nome da nossa história intelectual, mais ainda pelo valor intrínseco e pela extraordinária energia irradiante, foi uma das mais poderosas forças do renascimento espiritual do Brasil. Assim, num primeiro momento, o sujeito que não tem a figura do Jackson bem contextualizada, acha essa afirmação assim, bastante ousada, né? Poxa, será que o Jackson teve realmente, né, essa importância toda? Então a gente tem que entender ele dentro de um certo contexto. E aí eu vou voltar aqui daqui a pouco ao século XIX, né, para vocês verem como é que era a situação do catolicismo dentro do contexto do Império. E vou passar ali pelas figuras do Dom Vital, do padre Júlio Maria, até chegar à figura do Jackson, e vocês vão ver realmente o motivo pelo qual ele significa tanto, né, para a história espiritual do Brasil. Então, assim, começando aqui a falar um pouco a respeito da hemeroteca digital, né? Nesse instrumento, o pesquisador ele pode acessar jornais, né, pelo menos ali desde o século XVIII, né? Então, você digita lá o nome do jornal, coloca a década e o assunto e aquele mecanismo lá de busca, ele vai achar para você aquilo que você está procurando, né? Então, boa parte da vida intelectual do Brasil, ela está escondida nesses jornais, né? Porque muitos autores brasileiros, eles não viviam de livro, né? Não se ganhava dinheiro com livro. Então, eles tinham de trabalhar nas redações, escreviam e tal. Então, boa parte daquilo que foi produzido por muitos intelectuais ainda estão ali, à espera de resgate, né? Então, por exemplo, muita coisa que eu publiquei aqui nesse livro do Jackson jamais havia sido publicado, né? Quase todos esses artigos são inéditos, né? E os outros livros que eu publiquei também, do João Camilo de Oliveira Torres, Tasso da Silveira, também foram artigos resgatados de velhos jornais, retirados ali da hemeroteca digital, tá? O próprio Carlos Drummond de Andrade, ele escreveu, em 1959, né, um pequeno texto que já ressaltava, né, a importância dessas coleções de jornais velhos, né, jornais antigos, né? E naquela época era muito mais difícil você ter acesso a esse material, porque você tinha de ir na biblioteca, né, e manusear jornal por jornal, usar máscara, luva, né? Hoje não, hoje está tudo digitalizado, então é muito mais fácil, né? E ele dizia assim: as coleções de velhos jornais podem ser comparadas a um subterrâneo, onde se depositam bens de toda a sorte, desde barras ou pepitas de ouro até simples latas de querosenes vazias. Elas contêm tudo o que alguém possa procurar e mais alguma coisa, né? E depois ele continua escrevendo, mas só nesse primeiro trecho aqui ele já deixa claro que a gente pode achar assim, muita coisa que vale o outro ponto de vista, né, da pesquisa, né? Tem muito lixo, né? Tem muita coisa que já está datada, né? Só serve mais para curiosidade, né, histórica, mas tem muita coisa que ainda está ali e nos ensina, né, e nos dá alguma informação, né, sobre determinados contextos, né? Então, hoje mesmo eu estava conversando com o Álvaro e mostrei para ele, se o sujeito ali quiser entender o contexto ali daquela década ali em que o Jackson produziu, militou ali nos anos 20, esse livro é essencial,
porque tem uma coletânea de artigos que cobre esse período até a sua morte. Então nós vamos ver os embates que ele travou nesse período, as preocupações, né? A entrada no Brasil da febre revolucionária, que vinha lá desde a Revolução Russa. Então tem todo um conjunto, né, de problemas que ele trata, né, nesses diversos artigos em que ele militava, né? Então é importante para o pesquisador sempre resgatar nesse passado histórico através desse material que a Hemeroteca Digital disponibiliza, né? É possível encontrar assim, muitas coisas assim, que reveladas, né, para o espectador comum, digamos assim, apareceria aos olhos, né, do público, sempre uma coisa assim, até admirável, né? Por exemplo, esse artigo aqui, ó, que o José Lins do Rego escreveu nos anos 30. Olha só o título do artigo: O Brasil precisa de catolicismo. Um grande escritor, né? Famoso, né? Olha só, muita gente, né, ficou até admirada, né, de saber que o José Lins do Rego um dia, né, escreveu um artigo onde ele diz exatamente isso aqui, ó. Eu transcrevi aqui. Olha que interessante. Para uma volta sobre si mesmo, nada como os bons conselhos e os bons exemplos. É o que a Igreja Católica nos oferece. Ela nos diz quais são os nossos erros e os perigos que corremos. Ela nos vê debaixo de uma tensão nervosa, perto que estamos de um esgotamento geral, e nos mostra um lugar onde o ar é mais puro e a água é boa. A igreja é o melhor sanatório do mundo. Em seu seio, os doentes não se desesperam e não morrem nunca. É o único médico de cujas mãos sai a saúde eterna. Os homens do Brasil se arredaram dela, fugiram de seu conforto. Mas quando, batidos de desventuras e machucados de erros, se desesperam, a boa igreja de Jesus Cristo lhes chega com os braços abertos e o peito cheio de ternura. A sua medicina não tem o duro coração dos cirurgiões e não abana a cabeça à beira dos leitos. A igreja não falha nas suas promessas. Há 50 anos atrás, um bispo gritava de cima de um púlpito: o Brasil precisa de catolicismo. E é de catolicismo que o Brasil continua a precisar. Olha o que é atual. Ele escreveu isso aqui num semanário ilustrado, que foi publicado em 1931. Né? Ou seja, um texto surpreendente de um grande escritor. Né? Então, olha quanta coisa a gente pode encontrar, né, nesse acervo digital da Fundação Biblioteca Nacional. Né? Há um outro artigo que eu encontrei no jornal do Gilberto Freire. Ele não era ainda convertido, ele se converteu quase às vésperas da morte, tá? Em 87. Mas, em 57, ele escreveu esse artigo aqui: A Igreja e seus Padres. Gilberto Freire sempre foi simpático ao catolicismo, desde que voltou dos Estados Unidos. Né? E aí ele começa assim, vou ler só 2 trechinhos aqui para vocês verem como esse texto aqui é interessante. Não sou católico, na época não era, né? Mas simples admirador da igreja. E quando digo igreja, é claro, me refiro à grande e evidente, embora inclua por vezes na expressão as menores e mesmo a invisível. Então ele vê a igreja como um todo, né? Sua parte visível e invisível. E em todas acho que admirar, né? Ele acha o que admirar como esforço cristão. E aí ele vem discorrendo aqui no artigo e ele chega um momento que ele diz assim: com essa liberdade crítica é que venho dizer hoje 2 ou 3 palavras sobre coisas da igreja que são também coisas do Brasil. Ele relaciona igreja e Brasil. Por que ele relaciona? Porque ele diz que o Brasil existe em grande parte como criação católica. Ou seja, ele apresenta então o Brasil como filho da igreja. Ou seja, o nosso Brasil é filho da igreja católica.
Daí que todo anticatólico é, na verdade, um anti-brasileiro. Todo indivíduo que no Brasil atira pedras à igreja, atira pedras à própria casa nacional onde nasceu e que o abriga. Né? Olha que texto bonito. Tá vendo? Então são coisas que a gente só encontra revisitando velhos jornais. Porque esse texto dele aqui, esse artigo, nunca foi publicado em nenhuma coletânea. Nem esse aqui do José Lins do Rego. Está lá perdido. Então, quantas informações nós podemos encontrar dessa forma? Basta que o pesquisador, então, se debruce a esse tipo de pesquisa e resgate esse material. Daí a importância, daí que surgiu esse livro aqui. Da mesma forma. Tá? Então, vamos lá. Agora vamos passar aqui para a fisionomia do catolicismo brasileiro na época do Império. Né? A situação era bastante dramática, né? Dramática desde o começo, não por acaso culminou na chamada questão religiosa, que envolveu lá o bispo Dom Vital. Né? Os bispos foram presos. E o Sérgio Buarque de Holanda, nesse volume de História Geral da Civilização Brasileira, o Brasil Monárquico, há um capítulo aqui que ele dedica à vida espiritual, né? E à fisionomia religiosa do Império. O que ele traça aqui nesse livro, aquilo que ele descreve aqui, é absolutamente chocante. Né? Porque a gente, às vezes, tem assim, uma ideia romântica, né? De que hoje está absolutamente ruim, e de fato está, e as coisas estão piorando cada vez mais, eu acredito até que tudo vai ficar pior, não é? Mas, enfim. Mas, na época do Império, as coisas também não eram boas, não. Eram muito ruins. Tá? E tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, foi depois confirmada pelo padre Júlio Maria de Moraes, nesse livro aqui, O Catolicismo no Brasil, Memória Histórica, que já foi até reeditado. E depois, o mesmo diagnóstico vai aparecer na carta pastoral do Dom Sebastião Leme, que foi publicada até aqui pelo Centro Dom Bosco, né? A carta pastoral de 1916. Então, olha só o que o Sérgio Buarque descreve aqui. Qual era a realidade do catolicismo nesse contexto aqui do Império? Ele diz assim, né? Enquanto o país legal se declarava católico, e o Brasil era oficialmente católico desde a Constituição de 1824, oficialmente era católico, ou seja, legalmente, né? Enquanto o país legal se declarava católico, o país real movia-se inteiramente à margem da fé romana. Examinando a situação religiosa do país, em 1879, Pereira Barreto esboçava um quadro que, sem pretender ser rigorosamente exato, nos revela, contudo, o que foi a fisionomia religiosa do Império, em quase toda a sua extensão. O nosso clero, escrevia ele, né, é quase em sua totalidade deísta, ou seja, o deísmo se propagou ali com a maçonaria a partir do século XVIII. O que é o deísmo? É a crença na existência de um Deus que não se relaciona com a humanidade. Então, imagina só, boa parte do clero acreditava em Deus, mas não acreditava num Deus que se relacionava com a humanidade. É um Deus frio, né? Um Deus que criou o mundo, né? Mas que não tem mais nenhum vínculo, né, com a sua criação, né, digamos assim. Né? Então, é evidente que esse clero já não tinha fé. Né? Você estava mais para o lado da maçonaria do que... Você já não tinha mais a fé romana, né? Nota-se aqui uma influência profunda da maçonaria, nós vamos ver isso. Né? E aí depois ele continua assim. Quase todo o Senado é deísta. O ensino oficial da filosofia nas academias de São Paulo, de Pernambuco, nos liceus e nos colégios, é exclusivamente deísta.
Ou seja, o judaísmo, então, havia tomado conta da sociedade brasileira, atingido as escolas, o clero, até o ensino nos seminários sofria um reflexo, né, desse tipo de mentalidade, e o deísmo, então, se propagava, né? E aí, agora, o Sérgio Buarque continua, né? Ele cita esse autor e depois ele continua. O clero nacional, dos tempos pombalinos, desde a época do Marquês de Pombal, até as vésperas da questão religiosa, a questão que envolve os bispos, né? Dom Vital, Dom Macedo, e que culmina na prisão dos bispos, né? E que assinala aí o confronto, né, entre a igreja e o Estado. Com raras exceções, ele diz que esse clero, então, com raras exceções, não demonstravam qualquer ortodoxia. Mais frequentadores das letras francesas do que das latinas, mais versados na literatura profana do que nas obras piedosas. Muitos de nossos clérigos estavam saturados dos ideais iluministas e das reivindicações democráticas e liberais da Revolução Francesa. Então, boa parte do nosso clero estava infectado, né, com a ideologia maçônica, né, com a ideologia lá que foi propagada a partir da Revolução Francesa, do iluminismo e tal, né? Por isso que ele começa dizendo aqui que já não tinha a fé romana, né? E ele diz que isso se dava no Brasil em toda a sua extensão. A situação era... Então, veja a diferença entre o catolicismo legal, o Brasil oficialmente católico, mas e como é que era realmente, né? Isso aqui ele trata do clero, mas ele vai chegar aqui também, vai descrever a situação da população em geral, né? E aí ele continua, né? Em Pernambuco, o famoso seminário de Olinda perfilhava também as ideias do tempo e foi decisiva a participação do clero nos movimentos revolucionários de 1817, da Revolução Pernambucana, né? E 1824, ousadamente liberais e republicanos, né? Então, o clero estava envolvido com o republicanismo, o liberalismo. Ao lado do ideal iluminista, o clero professava, geralmente, no que diz respeito às relações entre a igreja e o Estado, o mais ferrenho regalismo, ou seja, eles tendiam, né, eles iam na direção do apoio ao poder civil, né? Enfim, a situação terrível, né? E aí, mais adiante, ele vai começar a falar da população em geral, né? Mas não era apenas o clero que se mostrava assim independente da ortodoxia religiosa, a professar um catolicismo mutilado, inconsequente. Veja que vocês poderiam até argumentar, mas isso aí é uma opinião do Sérgio Buarque. Não, outros autores falam a mesma coisa. O Gilberto Freire falava já de um catolicismo adocicado, né? E depois o padre Júlio Maria e o Dom Sebastião Leme também, eles vão fazer o mesmo diagnóstico a respeito da situação do catolicismo, né, no período que os antecederam. Este protestantismo inconsciente do clero, olha só, como, né, era largamente partilhado pelos homens cultos, veja, então que a elite inteira, né, já não professava, né, a fé romana, né, como deveria. Certos também de que não se afastavam em momento algum do catolicismo autêntico, eles achavam que, por não seguir a ortodoxia romana, eles ainda eram católicos, né? Como o próprio imperador, né, Dom Pedro II, que tinha ideias que não eram católicas, mas ele continuou até o fim da vida achando que ele era um católico exemplar, mesmo não sendo. Então, e aí continua, era católico o maçom, então o maçom ia na igreja achando que era católico, né? O padre, às vezes, era maçom. Então, olha a confusão que era, né? O católico se considerava o próprio anticlerical, então tinha católico que era anticlerical. Na realidade, andavam quase todos muito longe do catolicismo, mais ciosos da autoridade do império, se puxavam mais, assim, sardinha, né, para o lado do poder civil, temporal, né? Se aproximavam mais disso do que
da Sé romana. É isso que ele fala, né? Mais ciosos da autoridade do império do que dos ensinamentos da igreja. Mais convictos da verdade de suas opiniões do que das doutrinas romanas. E o povo, né? Sim, mas antes ele fala dos 2 Pedros. Olha também o que ele diz aqui. Os nossos 2 Pedros, por sua vez, estavam longe de ser legítimos católicos. Por que eu estou falando isso também aqui? Porque daqui a pouco eu vou citar um artigo do Jackson onde ele vai também tocar nesse assunto. Dom Pedro foi um desses tantos católicos maçons, olha a contradição, que iriam mais tarde provocar as iras de Dom Vital e de Macedo Costa, enquanto, segundo Pedro, nunca parece ter ido além de um deísmo semi-protestante, partilhando da comum autoilusão de nossos homens cultos de que era verdadeiramente católico. Que não era, todavia, realmente católico, mostra-o, por si só, sua atuação na questão religiosa, onde ele preferiu punir os bispos, né, e prendê-los, mostrando-se favorável a quem? A maçonaria. Então ele colocou os direitos da coroa acima, o quê? Da igreja, né? E aí ele chega finalmente aqui à questão do povo, né? Finalmente o povo, ignorante e iletrado, na sua grande maioria, vivia nesse estado de sincretismo religioso, que ainda nos dias que correm é a característica marcante da religiosidade da massa da população nacional. Hoje a gente vê isso, né? Tem o sujeito é católico, aí vai no espiritismo, acredita em reencarnação, não é isso? Na época não tinha muita diferença, não. O sujeito ia à missa e ia no terreiro, né? Enfim, era uma confusão danada. Fora as superstições que pululavam, né? É por isso que quando o Dom Sebastião Leme escreve a sua carta pastoral, ele diz que o Brasil precisa de doutrina. Ou seja, o povo precisava de doutrina, porque já ninguém mais conhecia a doutrina da igreja. Era uma loucura, né? Enfim, então esse testemunho, esse diagnóstico aqui, oferecido pelo Sérgio Buarque de Holanda, aparece depois também nesse livro aqui. Na realidade, é um estudo histórico aprofundado a respeito da situação, da trajetória do catolicismo no Brasil, né, desde o início da colonização, né? O padre Júlio Maria, ele também toca nesse assunto, né? E ele aqui também lança uma crítica consistente ao papel exercido pelo Império nesse contexto. E ele vai acusar, né, apontar, né, melhor dizendo, o fracasso do regime de padroado, né? Veja que lá no século XVI, quando começaram as grandes navegações, a coroa portuguesa havia dado concessões aos reis de Portugal para que eles, então, tivessem o direito de administrar questões religiosas, né, nas terras do além-mar, né? E depois esse direito ele passou para o Império Brasileiro, né? Os imperadores também passaram a gozar desse direito. Só que isso acabou asfixiando a igreja no Brasil por causa dessa intromissão do poder temporal. E a situação era tão grave, por exemplo, no contexto do Segundo Reinado, que o padre Júlio Maria ele lembra aqui, citando Cândido Mendes e Benevides, que eram servidores lá do Império naquela época, portanto insuspeitos, né? Ele diz, por exemplo, que ele diz aqui, olha só que coisa grave, toda a legislação imperial referente às ordens religiosas não fez senão oprimi-las e escravizá-las, embulhá-las de seus privilégios, de suas prerrogativas e de seus bens, e impeli-las, quanto possível, à completa ruína. Mais adiante ele cita um documento, né, publicado aí pelo Império, que visava, de fato, asfixiar, né, as ordens religiosas. Ele diz, em 1855, né, foi publicado lá, foi expedido um aviso circular ordenando que as ordens religiosas não aceitassem noviços. Ora, se uma ordem religiosa não pode aceitar um noviço, o que vai acontecer? Ela vai se extinguir, né?
o governo não estava autorizado por lei a limitar o número de indivíduos que quisessem entrar em tais ordens, né? Por isso que essa proibição foi um atentado à igreja. Daí, isso tudo vai suscitar o desespero lá dos bispos, né, com a questão religiosa depois, né, por causa da questão da influência da maçonaria na igreja, né, da participação do clero na maçonaria, né, mas a situação já era grave desde antes, veja, né, por causa desse papel aqui desempenhado pelo Império, né. Parece até que assim eu sou antimonárquico, mas não sou não, eu sou até simpático. Mas a gente também não pode jogar essa sujeira para debaixo do tapete, né? O que importa é a verdade. Não é isso? Enfim, então ele traça também aqui um panorama bem lamentável da situação da igreja no Brasil. O Jackson, num dos artigos aqui selecionados, ele faz uma alusão a essa situação, e coloca palavras duras assim contra o imperador, né, Dom Pedro II. E aí eu selecionei alguns trechos aqui, vocês vão ver como que tudo que eu falei até agora tem a ver com esse artigo aqui do Jackson de Figueiredo, que se chama Dom Vital, né? É um artigo em homenagem à figura desse grande bispo, né, que foi o nosso Atanásio, né, o nosso Santo Atanásio. Ele diz que, naquele contexto, então, do Império, o maçonismo trabalhava na sombra e ninguém o combatia. Então, ele já, né, nos dá essa informação, né, de que a maçonaria, então, agia na sombra, ninguém fazia nada. E sem combate, né, já que ninguém combatia, o clero, né, do jeito que estava, né, do jeito que nós vimos aí, e sem combate saiu da sombra saiu da sombra para postar-se como sentinela ao lado do trono. Tornou-se evidente que o que mais perigava era o próprio trono, pois este preferiu suicidar-se a combater de frente o sofisma saído das trevas. Dom Vital, bispo de Olinda, deu o sinal de alarme. Porque, olha só, é interessante destacar nesse ponto aqui, o papel dos bispos, né, de Dom Vital, que foi, talvez, o primeiro momento em que a igreja vai lutar por um lugar ao sol. Porque depois de tanto tempo sendo asfixiada pelo regime de padroado, subordinada, submetida, né, ao poder civil, ao poder temporal, é nesse momento que a igreja então vai, opa, peraí, chega, não dá mais, pô. Está errado isso. Isso é uma subversão até da ordem sobrenatural. Mais para frente eu vou tocar nesse assunto, quando entrar aqui no papel desempenhado pelo Jackson. E aí ele diz assim, né, a respeito de Dom Vital: desmascarou os inimigos daquele trono em si mesmado, inativo e inatento. Demonstrou que eles eram os mesmos que se proclamavam inimigos da fé cristã, inimigos da igreja, da força tradicional, que mais alto e profundamente caracterizava a unidade da civilização brasileira. Está dizendo assim que essa ação, então, inativa do Império era um atentado à unidade civilizacional do Brasil, que, como nós vimos, Gilberto Freire disse que o Brasil foi criado pela igreja. Então, se o Estado não a defendia, ele se comportava como inimigo da igreja. Né? Só que aí, e o trono ajudou a esmagar Dom Vital. Olha só que loucura. E aí depois ele diz: que podia então restar do império àquele trono, senão os inquietos e tristes dias que ainda viveu? Vocês estão depois daquele momento ali, em que o império, né, preferiu apoiar a maçonaria, ao invés de defender a Santa Igreja, a situação começou então a entrar num declínio, né, e vai culminar na queda do império. E aí ele cita aqui uma ocasião em que o Dom Macedo Costa, ele encontra Dom Pedro II e ele diz a ele algumas palavras interessantíssimas, né? E o Jackson fala até a respeito de algumas profecias a respeito da queda do império, justamente por causa dessa atitude
de compactuar com o poder das trevas. Em 1872, numa entrevista com Pedro II, que se honrava de ler Renan, que era um autor iluminista, racionalista, que já não acreditava mais na fé católica, e imitava Marco Aurélio, né, o imperador de Roma, né, estoico, imitava Marco Aurélio até nos seus ridículos, Dom Macedo Costa, após mostrar-lhe a palpável incoerência de sua atitude, assim se despediu, depois de encontrar com ele, né? Depois de encontrar-se com ele, né? Ele diz assim, né? Então o Dom Macedo se dirigiu a Pedro II e disse essas palavras aqui. Senhor, quando subo estas escadas, levanto o pensamento a Deus, pedindo-lhe que me ajude a dizer a verdade a vossa majestade. Muitos, meu senhor, não as sobem com as mesmas intenções. Aqui estamos na presença da verdade infinita. Pois bem, eis o que eu digo a vossa majestade. Espero que Deus não nos tire, nem a vossa majestade, nem a mim, deste mundo, sem que um dia vossa majestade, encontrando-se comigo, me diga, bispo, tivestes razão, porque ele já havia advertido a respeito desses perigos, né, de compactuar com a maçonaria. Alguns anos após, que outra palavra poderia dizer o senhor Dom Pedro ao grande bispo do Pará, né? O último imperador, aí olha só o que o Jackson de Figueiredo diz aqui, né? O último imperador do Brasil foi o Pilatos da nossa história. Lavou as mãos e consentiu em tudo contra aquele espírito de ordem, de caridade orgânica que velara o berço da nacionalidade. Foram os bispos para a cadeia e o urbanismo nacional passou de vagamente tumultuoso, porque a situação já não era boa, né? Passou a situação, né, de um estado de tumulto, de inquietação, para um estado de revolução. É o que ele diz aqui, né? Passou de vagamente tumultuoso, inquieto, a doutrinariamente revolucionário. Ou seja, então abriu as portas aí de vez para aquele espírito revolucionário que vinha com tudo já da Europa, pelo menos desde a Revolução Francesa. E aí depois ele termina assim, né? Dom Pedro, né, caiu, né? O império caiu e não foi por falta de profecias. Dom Vital antevia o fim tragicômico do império. A pastoral coletiva de 1890 podia falar, pois, de um trono, de repente no abismo, que princípios dissolventes, medrados à sua sombra, em poucos anos lhe cavaram. Ou seja, aí a partir daquele momento já não tinha mais jeito. E como diz aqui, né, o Jackson, não foi por falta de profecias, né? Não foi por falta de advertência. Né? A gente até sabe que ali no final ali, do Império havia um movimento em torno da princesa Isabel, né, que abraçava de fato a fé romana, o catolicismo ali ultramontano, né? O João Camilo até vislumbrava um terceiro reinado, né, com a princesa Isabel e o Joaquim Nabuco aplicando as encíclicas do Papa Leão XIII, né? Mas é evidente que a maçonaria também não ia deixar, né? Como não deixou, né? Mas o fato é que eu acho que o Jackson tem toda a razão, né? Dom Pedro II, ele podia ter feito mais, né? Não precisava ter compactuado com a maçonaria. Né? Foi de fato ali o Pilatos, né, da nossa história, tá? E aí, depois desse contexto, dos bispos, né, que foram presos, contexto do Dom Vital, uma nova figura aparece no contexto dessa renascença do catolicismo no Brasil. Começa com a reação de Dom Vital, né, e depois um outro capítulo aparece com a figura aqui do padre Júlio Maria de Moraes, que escreveu esse livro, Catolicismo no Brasil. E ele vai diagnosticar, né, a situação do catolicismo no Brasil da mesma maneira que o Sérgio Buarque diagnosticou. E ele diz, que falta aos católicos brasileiros? Pergunta ele, né? E aí ele responde, a resolução para o combate. Ou seja, o catolicismo no Brasil não era combatente, não era militante,
porque não conhecia mais a doutrina, não queria saber da fé romana, né? Assim, era uma espécie assim, de um catolicismo protestantizado, né? Digamos assim, né? E o culto, né? Como é que isso se refletia na liturgia, nos atos externos da igreja? Será que isso se refletia de maneira a respeitar, né, as regras litúrgicas, as normas litúrgicas? A situação em 1900 não era assim, não. Tão degenerado está o culto externo, tão profanadas andam as cerimônias da igreja, que parece nada concorre mais para o endurecimento dos ímpios e a pertinácia dos incrédulos, que certas festividades em nossos tempos. A situação estava terrível. E aí ele chega à conclusão, né, de que a principal necessidade das paróquias é a doutrinação. Ninguém conhecia a doutrina, a liturgia também era uma bagunça. E aí o Antônio Carlos Vilaça, nesse livro aqui, O Pensamento Católico no Brasil, ele diz que com o apostolado do padre Júlio Maria, aí daí a importância desse padre, tá? Todo intelectual, né, ele era também de certa maneira um intelectual, então a religião católica deixa de ser assunto ou devoção de mulheres e menores para ser algo perfeitamente compatível com a condição adulta, viril e cultural. E o padre Júlio Maria, então, ele quer uma religião mais máscula, afirmativa, militante, combatente, seguindo aqui já, né, a seara aberta pelo Dom Vital. Está dando continuidade, né? Está brigando aqui, né, por um lugar ao sol também para a igreja, né? O comodismo do clero o revolta, a vulgaridade dos católicos o fere, o indiferentismo religioso lhe merece páginas candentes. A pastoral de Dom Sebastião Leme confirmará, ponto a ponto, no mesmo ano de 1916, as linhas fundamentais da crítica de Júlio Maria ao catolicismo dos brasileiros. Então veja que há uma linha de continuidade, né? Então aí nós temos assim, só para vocês não esquecerem, Dom Vital e os bispos ali envolvidos na questão religiosa, né, Dom Macedo, depois o padre Júlio Maria. Aí já no século XX aparece a figura também brilhante do Dom Leme, Dom Sebastião Leme, com a pastoral de 1916. Aí depois vem o Jackson, né? Então veja que nós poderíamos dizer que são os 4 campeões assim, da fé católica, né? Entre ali o final do século XIX, né? 20, né? 19 para o 20, tá? Então veja aí, a figura do Jackson, então, surge nesse contexto, né? Ele é um convertido, no início da vida ele chegou até a ser ateu, né? Perseguia a igreja, até que ele teve contato, né, com os escritos de Dom Sebastião Leme, e aí depois da gripe espanhola, ele passou por um período doente, né? Ele adoeceu, quase morreu, e aí se converteu. Depois se converteu, esse contato dele com Dom Sebastião Leme, ele foi se aprofundando, e ele atendeu o chamado, então, da carta pastoral do arcebispo de Olinda para renovar a inteligência nacional, né? Atrair os intelectuais católicos para a igreja, né? Então, foi um momento, assim, de absoluta importância, né? Porque marcou o processo de revitalização do catolicismo nacional. O catolicismo, nesse contexto, já não estava mais subordinado ao poder civil, porque a república já havia sido instaurada, tá? E aí ele começa a militância, né? Funda a revista Ordem, o Centro Dom Vital, né? Começa a regimentar intelectuais, escritores, né? Muitos escritores católicos se associam ao centro, né? E aí eu fiz aqui umas anotações e vou contar então toda essa trajetória, e daí vocês vão perceber a importância do Jackson nesse combate, né? Tanto ao catolicismo morno, né, adocicado, sem doutrina, alheio à fé romana, quanto às ideias revolucionárias que se propagavam com cada vez mais velocidade, sobretudo ali depois de 1917,
né, que foi o ano da Revolução Russa. Então, depois de sua conversão, Jackson começou a empreender uma verdadeira revitalização do catolicismo no Brasil, através da formação de um grupo de intelectuais fiéis, aí sim, fiéis aos preceitos da Igreja, e que tornariam, nos anos 20, fiéis escudeiros na luta contra o Estado laico. Então, é interessante, né? Que na época de Dom Vital, lutava-se contra, sim, a laicização do clero, tudo isso, mas, sobretudo, contra a asfixia provocada pelo regime de padroado. Agora, já aqui, eles vão lutar contra a expulsão do catolicismo da vida pública, né? Então, já é um outro problema. E aí, sob a orientação, sim, de Dom Sebastião Leme. Jackson também tinha convicção de que o apostolado entre os intelectuais é nos mais necessários e urgentes para salvar os espíritos do naufrágio agnóstico, materialista, cético, e encaminhá-los para os braços da Igreja. Porque olha só, a situação do Brasil, em termos intelectuais, era terrível na época do Jackson. Nesse livro aqui do Alceu Carlos Vilaça, ele diz o seguinte, olha, ali na virada do século nós temos a conversão do Joaquim Nabuco ao catolicismo, a reconversão, né? Porque ele havia perdido a fé e depois voltou para o seio da igreja, mas quando nós chega ali no início do século XX, 1908, 1909, o único escritor católico ali, militante, era o Carlos de Laet. Praticamente não tinha mais ninguém. Então, ou seja, a elite intelectual do Brasil já havia se afastado do catolicismo há muito tempo. Há muito, muito tempo. Entendeu? Então, daí que o papel do Jackson vai ser significativo nesse contexto, porque muitos intelectuais serão atraídos pelo seu apostolado. Entende? Ele vai reconquistar a inteligência nacional. A ação de Jackson de Figueiredo e seu grupo desencadeou-se num momento difícil da vida política nacional e social brasileira, que foi tomada de uma febre revolucionária a partir da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa. Em março de 1922, havia 73 militantes convertidos ao leninismo, ou seja, as doutrinas, né, de Lenin, né, que foi uma liderança bolchevique, né, responsável ali pela Revolução na Rússia, ao lado do Trotsky. Então já havia 73 militantes convertidos ao leninismo, né, ao comunismo, né, digamos assim, em todo o Brasil, dispostos a fundar um novo partido. Aí esse partido surge, é o Partido Comunista, né, brasileiro, surge nesse contexto. E a maioria desses convertidos ao comunismo vinha do anarquismo, então eram revolucionários mesmo, né? E isso preocupava, né, evidentemente, né? O Jackson começando o seu apostolado, o cardeal Leme também. E nós sabemos, né, que quando o intelectual se afasta do exercício das virtudes morais, né, ele acaba compactuando com ideias subversivas, né? Porque não basta só você desenvolver o intelecto e deixar a moral de lado, né? Não adianta, né? Porque não funciona. Então, frente à crescente onda revolucionária, o Jackson toma partido pela ordem. Mas essa ordem aí, né, não é a mera ordem política, né? O fundamento da ordem política para o Jackson de Figueiredo estava na ordem sobrenatural, no primado da graça, no primado da igreja, né? Então não é assim uma ordem meramente política que ele almejava, não, sem que essa ordem fosse permeada pela graça, pelo Espírito. Muita gente vai até chamar o Jackson de fascista injustamente, porque na Europa já surgiam, nesse contexto, movimentos também que optavam pela ordem, mas que não era ordem sobrenatural. Daqui a pouco eu vou tocar mais profundamente nesse assunto. Então, frente à crescente onda revolucionária, toma partido pela ordem, mesmo sonhando com uma ordem superior, fruto de uma renovação espiritual que deveria atingir a vida política e renovar a sociedade. Foi assim, no Brasil, a primeira expressão laica da reação católica contra as ideias revolucionárias que iriam se acentuar no período após a Primeira Grande Guerra. Os instrumentos de ação do jovem converso foram, inicialmente, seu extraordinário poder de fazer amigos.
e de reuni-los em torno de um ideal comum. E aí surgiu uma livraria católica, a revista Ordem, o Centro Dom Vital. Ele ia fazendo amigos e iam surgindo essas organizações, essas revistas e tal. Então, este reunia no início amigos e os amigos dos amigos. Como faz aqui o Centro Dom Bosco, né? Reúne os amigos dos amigos, né? As reuniões feitas à noite eram pequenos círculos de cultura e fraternidade cristã. Mas não somente debatiam ideias os associados do Centro Dom Vital, como também rezavam, como aqui também se reza, né? E não adianta militar, né? Postular a vida intelectual sem vida de oração, que é o fundamento da vida intelectual, né? Aquilo que impede a depravação da inteligência, né? Se o intelectual que não reza, ele vai ficar depravado. Vai se deixar tomar pelo orgulho. Entendeu? Esse é o caminho. Não, assim, o remédio é a vida espiritual, a vida de oração. Então, nesse contexto, o catolicismo vai ressurgindo, né, espiritualmente, né? E aí a gente começa a entender aquela frase, né, do Jonathan Serrano, né, que coloca o Jackson aqui como uma das forças da renovação espiritual do Brasil. Laurita Pessoa Rara Gabablia relata, que foi escreveu, né, a vida também aqui do cardeal Leme. Ela relata que o ponto alto do centro se realizava nos retiros durante os 3 dias de carnaval, quando inúmeros intelectuais subiam a Friburgo para realizar, no silêncio da montanha e da oração, o essencial, sem o qual a ação não passaria de um ativismo. Então veja, ou seja, vida católica, a vida da militância católica, sem vida de oração, ela se degenera em mero ativismo. Ou seja, o católico, então, que não tem vida espiritual e quer militar pela igreja, se não rezar, vai virar, sabe o quê? Membro da teologia da libertação, qualquer coisa do tipo, entendeu? Porque é só ativismo, né? É onde ninguém reza. Bom, ou reza para as patiamamas aí da vida, né? Mas, enfim... para os falsos deuses, né? Enfim. Foi assim, sob a liderança de Jackson, que o tradicionalismo católico transformou-se numa força atuante cada vez mais relevante na arena política nacional, declarando-se convictamente inimigo das transformações políticas abruptas, na linha de Louis Vellot, Joseph de Maistre, Louis de Bonald, Antônio Sardinha. O jovem Jackson, ele foi um tradicionalista, assim, no sentido pleno do termo, né? Enfim, ele se coloca, então, como inimigo declarado da Revolução em todos os seus aspectos, abominava a violência revolucionária, né, como meio de mudança político-social. Para ele, a Revolução substituía a persuasão, a luta doutrinária, as pacíficas transformações do direito na esfera social, sempre descambando para o predomínio do cesarismo em política, das ditaduras, né, autoritárias, né, e, enfim, como caracterizaram aí aqueles regimes que surgiam na Europa, né, desse contexto aí. O verdadeiro crente não participa do campo satânico da Revolução. Ele faz alusão aqui a uma ideia que aparece numa obra do Joseph de Maistre, sobre a Revolução Francesa, onde ele diz que há uma conexão, né, entre a Revolução e o satanismo. Inclusive, eu coloquei esse texto do Jackson aqui sobre isso, né, sobre as origens satânicas da Revolução. E essa conexão, de fato, ela é uma conexão concreta, tá? Porque, por exemplo, embora o Joseph de Maistre tenha escrito, né, sobre a conexão satanismo e Revolução Francesa, quando chegam aqueles revolucionários lá, no final do século XIX,
Karl Marx, Bakunin, que era anarquista, nós vamos ver uma conexão mais explícita ainda entre revolução e satanismo. Por exemplo, Karl Marx, na adolescência, escrevia poemas e dedicava a Satã. Escrevia poemas, né, e fazia alusão ao satanismo, não é? Em muitos deles, né? O Bakunin, num livro chamado O Estado e a Revolução, ele apresenta ali, ele apresenta Satanás como o primeiro livre pensador, o emancipador dos mundos, aquele que havia tirado Adão, né, da tirania divina, né? Adão estaria submetido à tirania divina, então Satã teria sido o primeiro livre pensador. Né? Ele apresenta, ele diz isso no livro. O José Proudhon, que era admirado pelo Marx, num livro chamado A Filosofia da Miséria, ele diz que Deus é o mal. Que Deus, ele escraviza o ser humano. E também faz referência, né, a Satã como um revolucionário libertador. Então veja que nesse contexto aí, as conexões entre satanismo e revolução aparecem de maneira muito mais explícita. Mas o José de Maistre já havia percebido isso lá na Revolução Francesa. Entende? Por isso esse apetite pela subversão social, né, pela inversão da ordem natural das coisas, né? Claro que isso aí é satânico. E aí ele diz então aqui, né, o Jackson, né? Católico revolucionário é absurdo, é um absurdo tão grande que se pode jurar diante de quem quer que como tal se apresente, ou que não é católico ou que não é revolucionário, porque ao mesmo tempo as duas coisas não podem ser. Por isso mesmo, não é, ele diz que o católico é caracteristicamente um antirrevolucionário. E aí ele, mais adiante, ele diz que a reforma do Brasil não passaria por uma revolução. Ou seja, o Brasil não precisava passar por uma revolução. O católico não pode defender revolução. Porque toda revolução tem que começar de uma transformação que vem de dentro. E aí ele diz que o Brasil, então, deveria passar por uma reforma pessoal de cada cristão consciente. Ou seja, a reforma do Brasil deveria passar pela autorreforma. Dizia ele que não deveríamos atribuir aos outros os males de que somos os únicos culpados, como uma moral defeituosa, uma ambição desbragada, uma inconsciência quase absoluta de deveres, obrigações e até de direitos. Ou seja, o que era preciso é que o católico fosse, então, católico de verdade, e não católico adocicado, morno, né? Católico protestantizado, indiferente, né? Não, católico de verdade. Mas, infelizmente, o Jackson ele morreu afogado, né? Aos 37 anos, 1928, saiu para pescar, morreu afogado, né? Novo, né? Imagina se tivesse vivo, né? O quanto ele poderia ter contribuído, né? Porque o que vai acontecer? Depois que ele morre, quem assume a direção do Centro Dom Vital e da revista Ordem é o Alceu Moroso Lima. O Alceu Moroso Lima, em breve aí, ele vai começar a compactuar com o progressismo católico e vai começar a destruir gradualmente o legado do Jackson Ferreira. E vai deixar a revista, a Ordem e o Centro Dom Vital ali, né, entregue, né, a todo aquele progressismo que vinha lá do catolicismo francês, com Jacques Maritain, né, e aqueles autores, né, que já não eram católicos assim, amantes da ortodoxia, né? Tá entendendo? Então, uma pena, né, que isso tenha acontecido. O fato é que, então, o Jackson de Figueiredo, ele... antes aqui, eu esqueci de... Muito interessante isso aqui. Ele, 2 dias antes de morrer, ele parece até que estava prevendo a própria morte. Ele escreveu... Olha só. Ele chegou a escrever uma carta para o Alceu Moroso Lima, onde ele diz o seguinte, ó, 2 dias antes de morrer. Vou para a frente, atirado no dorso da grande onda da vida, para onde Deus quiser.
Não, olha só que interessante, porque ele morreu afogado, Paulo. Então, vou para frente, né? Ele foi pescar, né? Foi atingido por uma onda, morreu afogado, ou seja, atirado no dorso da grande onda da vida. Ou seja, ele foi levado por uma onda mesmo. Olha que curioso isso aí, esse detalhe, né? Muito bem, então veja que Jackson, então, ele tinha uma visão muito interessante a respeito da ordem, da verdadeira ordem, que é a ordem sobrenatural. Daí o título do livro, né, O Amor da Ordem, que é uma frase justamente dele, né? O essencial é o amor da ordem. E aí, que tipo de sociedade o Jackson imagina, né? É uma sociedade, então, que é conduzida pela igreja. Uma sociedade onde as pessoas pudessem viver em torno dos sacramentos da igreja. Né? Então, por quê? Veja, como é que o Jackson entendia esses ismos da modernidade, né? Liberalismo, né? Socialismo. Né? Olha, todos esses ismos, né, eles são como se fossem peixinhos dentro da ordem liberal burguesa, né? Que se constituiu ali a partir do Iluminismo, da Revolução Francesa, né? Só que para o Jackson era necessário fazer oposição a esse individualismo liberal, porque esse individualismo liberal ele destrói a vida comunitária, né? Desarticula a sociedade, né? Opera a fragmentação social, familiar, relativiza os valores morais e mergulha a sociedade num niilismo, né? Enlouquecedor. Hoje a nossa sociedade está profundamente mergulhada nesse niilismo. Então, assim, o Jackson entendia o seguinte, olha, não dá para atacar os problemas e esquecer a raiz desses problemas. Você não dá para atacar o comunismo sem atacar a raiz, que é o individualismo liberal, a sociedade liberal. Porque o comunismo é fruto do liberalismo. Então, não adianta o cara vai combater o comunismo, mas defende a ordem liberal. Que loucura é essa? Defende a ordem liberal individualista burguesa. Gente, essa não é a ordem social católica, não. Não tem cabimento. A sociedade que o Jackson defendia é a sociedade sacramental. Não é liberal. Nem socialista. Então veja, para o Jackson, a única boa sociedade, né, a única boa sociedade possível é aquela que se organiza em torno dos sacramentos e faz com que as verdades da fé, da verdadeira fé, da fé católica, façam parte da vida cotidiana. Os sacramentos trazem a verdade da salvação às vidas cotidianas da comunidade. Devem, portanto, estar no centro da vida comunitária. Daí que a melhor sociedade é a sociedade sacramental, pois os sacramentos são a fonte e a sustentação mais seguros da solidariedade. Então, esse é o primeiro ponto. Então, Jackson vai atacar todo tipo de ideologia revolucionária. E o liberalismo é uma ideologia revolucionária, tanto quanto a ideologia comunista. Então, não dá para ser anticomunista e não ser antiliberal. Segundo ponto, a ordem social, né, entendida aí nesse contexto de uma sociedade sacramental, é uma ordem, então, contida na Igreja Universal, que é a Igreja Católica, continuamente imbuída da graça sacramental. Apenas a sociedade sacramental está ordenada verdadeiramente ao bem comum temporal e espiritual da humanidade. Segundo ponto, é esse. Terceiro, quer o reconheçamos ou não, a Igreja de Cristo está ao nosso redor a todo instante, não só institucional ou burocraticamente, mas na ordem da graça. E o Jackson reconhecia a existência dessa ordem, que é a ordem da graça, e é a ordem que deve ter o primado. Gente, olha só, daqui a pouco eu vou falar um negócio aqui que vocês vão ver que... Bom, não vou me antecipar, não. O quarto ponto. Mesmo a cultura mais egregiamente secular ainda interage com os santos. Os santos
existem, estão presentes no cotidiano aí, cara. Né? Mesmo que as pessoas neguem, que não acreditem. Isso faz parte da realidade. Né? Ocorre apenas que o relacionamento é de conflito. Essa sociedade que nega, então, né, a ordem da graça, né, e esse modelo de sociedade sacramental, vai viver em estado de conflito com ela, que é o que acontece hoje, né? Ou seja, o fato dessa sociedade aí maluca negar a existência dessa ordem da graça e dessa sociedade sacramental, negar tudo isso, toda essa estrutura, não faz com que essa estrutura desapareça. Essa estrutura continua existindo. Só que as pessoas vão viver em conflito com ela, porque não a aceitam. Então, a verdade nua e crua, né? Não é possível escapar de um relacionamento com Cristo e sua igreja. Cristo é o único fundamento certo para a paz social e para o florescimento da civilização. E rejeitar tal cooperação leva não somente à ruína pessoal, mas também à discórdia social. Qualquer ordem organizada sem voltar os olhos para o céu ignora o propósito da existência humana. É a graça, sexto ponto agora, é a graça que torna possível a existência de comunidades saudáveis, ou não é? O pecado isola, a graça integra. Qualquer sociedade duradoura deverá unir-se à fonte da graça, Jesus Cristo. E é pela igreja que podemos alcançar, então, a comunhão total com Cristo, com os santos e uns com os outros. A verdade é que, já finalizando aqui essa parte, a verdade é que a igreja é essencial à sociedade e não apenas uma opção entre muitas, mas a mais indispensável instituição da sociedade. Ela é a sociedade celeste a que devemos nos conformar. Não podemos ser pessoas que Deus nos criou para ser, nós não podemos ser essas pessoas que Deus quer que nós sejamos, né? Sem a igreja, sem os sacramentos que a igreja guarda. Né? Então, o homem eclesial se opõe a esse homem atomístico, né, da sociedade liberal. Então, veja só, gente, reconhecendo tudo isso aqui, né, a partir desse insight, né, do Jackson de Figueiredo, dessas ideias, né, que circulam em toda a sua obra, nós percebemos o seguinte, olha, não existe esse negócio de sã laicidade, não. Porque isso é prescindir da ordem da graça. Ou será que não é? Será que as comunidades humanas não precisam da igreja, dos sacramentos e da graça? Entende? Então é complicado defender essa tese. É uma concessão ao espírito da modernidade, de certa maneira. Eu sei que, né, parte do clero, né, e sobretudo depois do concílio, né, passou a defender essa tese, mas é uma tese que me parece entrar em contradição com essa ideia de sociedade sacramental, que é a única sociedade possível, né, assim, saudável, né, digamos, né. Então, e aqui no livro o Jackson aparece, deixa eu ver se eu estou me estendendo muito, né, acho que já posso de repente finalizar, né? Bom, o Jackson, então, ele aponta nessa direção em várias circunstâncias aqui do livro, né? Diz assim, né? A salvação, né, da sociedade ainda está no cristianismo integral, na Igreja Católica, no seu profundo amor da própria tradição política, tão miseravelmente alterada nestes povos desde a Revolução Francesa, criminoso atentado a todo bom senso, se não desde a chamada Reforma Protestante. Atentado, né, o primeiro realmente monstruoso, as mais altas prerrogativas da razão individual. Então ele começa assim, ele aponta aqui a origem da desordem lá na Reforma, né, Protestante, na Revolução Protestante, né, melhor dizendo, né. E aí aqui ele
bate nessa ideia de Estado laico, né? O homem moderno vive de enganar-se a si próprio e a deixar-se guiar-se pelo pior dos cegos, o Estado sem Deus. É o temporal que se substitui inteiramente às leis supremas da vida humana. É a atividade dos meios impostos como fim único. É, enfim, essa tirania do Estado, essencial, particularista, contraposta e da maneira mais violenta ao universalismo essencial da Igreja, como centro espiritual único capaz de imprimir direções de paz e de concórdia a todos os povos. Então, ele diz que toda vez que a sociedade resiste, né, a ordem da graça, ela se degenera, evidentemente. Né? E isso vem acontecendo então, desde a reforma. Então, o que nós vivemos hoje já é, né, uma das etapas aí desse processo de dissolução do Ocidente, né, desde aquele episódio revolucionário lá, né, provocado pelo Martinho Lutero. Só queria abrir agora um parênteses aqui, porque eu coloquei 2 artigos aqui nesse livro, onde Jackson compara, os artigos foram escritos em 1927, mas Jackson aqui ele compara, fala da Revolução Mundial e fala do fascismo e do bolchevismo, tá? Fala aqui do comunismo, né? O bolchevismo aqui é o comunismo. O fascismo ele estava ainda se desenhando na Europa, né? O Mussolini, por exemplo, na Itália, ele foi aos poucos, né, tomando o poder, né? Mas no início ele tentou ali seduzir a igreja, né? E se apresentou inicialmente como um movimento anti-revolucionário, né? E no momento em que o Jackson escreve aqui, ele parece que está assim vendo esse movimento que está surgindo ainda, se desenhando, com bons olhos, né? Mas ele diz assim, olha, não é nada certo ainda, a gente precisa estudar mais o que está acontecendo lá. Pode ser que esse movimento aí apareça e realmente coloque obstáculos ao avanço, né, da revolução e tal. Mas a igreja também ainda não se posicionou. Então era um momento assim que ele estava ainda investigando o fenômeno. Então, se o sujeito desavisado, ele pode achar que o Jackson tendia, por exemplo, para o fascismo. Coisa que é absolutamente contraditório, né? O Jackson não tinha nenhuma tendência para o fascismo por um único e simples motivo. O fascismo defende o primado do Estado. Entende? O Jackson jamais faria isso, porque ele defende o primado do Espírito, da Igreja, da graça. Está entendendo? Jamais ele ia cair nessa esparrela de defender, entende? Uma sociedade do tipo fascista. Então, isso aí já mata a questão. E quem diz isso, gente, porque tem gente que acusa o Jackson de fascista, né? Eu já li isso, se você pesquisar na internet, você vai achar um montão de artigo que associa Jackson ao fascismo. Mas eu já li no livro Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, que inclusive é um autor de esquerda, está associado até foi aí um dos gurus do PT até na época da fundação. O Raimundo Faoro diz o seguinte, olha, o Jackson, ele não era fascista não, alguns dos seus seguidores até podem ter simpatizado até mais com o fascismo, mas ele não era justamente por isso, porque ele não admitia o primado do Estado, jamais. Seria incoerente. Entende? Então, não tem como. E aí, quais são os frutos, né, dessa renovação, então, intelectual e espiritual trazidos aí pelo esse trabalho desempenhado pelo Jackson, né? Então, olha só, houve a partir de 1922 um surto crescente de expansão do catolicismo entre as elites intelectuais, que foi o maior da história nacional. Não há nada registrado assim, que seja parecido, não. Eu vou assim, citar até alguns autores aqui já, e vocês vão ver a quantidade de intelectuais que abraçaram o catolicismo depois do movimento aí, né, liderado pelo Cardeal Leme e pelo Jackson de Figueiredo. Isso é uma coisa absurda na história nacional. Então, a revista Ordem criou uma atmosfera favorável à expressão e à expansão de uma corrente literária basicamente católica. Então surgiram, assim, romancistas como Cornélio Pena, Lúcio Cardoso, Otávio de Faria, Gustavo Corsão, poetas como Tasso da Silveira, Murilo Mendes, Jorge de Lima,
Augusto Frederico Schmidt e até o Vinícius de Moraes na primeira fase, né? Antes de virar adepto daquelas religiões lá, dos terreiros de candomblé, ele começou ali a escrever como católico. Ele era amigo lá tinha uma relação de amizade profunda com o Otávio de Faria, então depois que ele abandonou tudo. O Manuel Bandeira, aí, ó, que foi recuperando a fé na medida em que envelhecia, né? Nas letras, então, nós tínhamos o José Lins do Rego, Alfonso de Guimarães Filho, Peregrino Júnior, Carlos Lacerda, Carolina Nabuco, Adalgisa Neri, Gladstone Chaves de Melo, Ariano Suassuna. E na filosofia e na teologia, Padre Leonel Franca, Padre Teixeira Leite Penido, Dom Estevão Bittencourt, Frei Boaventura. E na história, no jornalismo, Perilo Gomes, que foi do Centro Dom Vital, Hamilton Nogueira também, do Centro, João Camilo de Oliveira Torres, Pedro Calmon, católico fervoroso, Edgar da Mata Machado, ou seja, imagina só. Olha a Pleiade, né? Eu citei só alguns, mas tinha muito mais. Então, esse trabalho do Jackson fez com que a inteligência católica ela, né, assim, aumentasse consideravelmente. Os católicos ocuparam as letras, os jornais, né? Quer dizer, uma coisa que nunca aconteceu isso na história nacional, ou seja, foi algo inédito. Infelizmente, né, tudo isso aqui depois, né, começou a ser desconstruído, né? Até mesmo, né, esses escritores não foram suficientemente católicos, né? E aí as coisas foi se degenerando, né? Enfim, muitos até deixaram o catolicismo, enfim, mas inicialmente era esse o cenário, né? O cenário que aparentemente ainda podia produzir frutos ainda, né? Importantes, né? Bom, enfim, eu gostaria então de terminar aqui com um trecho de uma carta que o Jackson de Figueiredo escreveu para o Alceu no dia 18, entre o dia 18 e 19, né, de janeiro de 1928. E eu acho que dá para finalizar com isso aqui. Ele diz assim, né, nesse trecho: nós, católicos de verdade, somos uma ameaça muito mais séria ao mundo moderno do que os mais convictos bolchevistas, ou seja, os mais convictos revolucionários, né? O que vale a este saparatel de ouro e de lama é que é mais fácil ser bolchevista, né, revolucionário, do que ser católico de verdade. Então, nosso problema não é esse. Nós somos uma ameaça muito séria ao mundo moderno. Mas qual o problema? O problema é que muitas vezes a gente não é suficientemente católico. Entendeu? Então, a gente fica apanhando aí o tempo todo por causa disso. Entendeu? E toda essa pleiade de escritores aqui, ela foi desarticulada com o tempo justamente por isso. Eles eram católicos? Eram, mas não eram suficientemente católicos. Por isso que tudo isso foi desmanchado como se fosse um castelo de areia. Entendeu? Não dá para ser assim. Católico ou se é de verdade ou não é de maneira alguma, né? Então, sejamos católicos de verdade, né? Zelosos pela ortodoxia, né? Mesmo às vezes, né, quando certas autoridades não ajudam, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenha dado para entender aí né, o escopo, né, da obra, do pensamento do Jackson. Entendeu? Tudo está nesse livro aí. Então, acho que uma leitura completa dá uma visão geral daquilo que ele pensava. Tá certo? Obrigado aí pela presença de todos. Então,